Prólogo. O crepúsculo do dólar. Era uma manhã de incerteza, com os primeiros raios de um sol que se ocultava mais cedo nos mercados financeiros. O dólar americano, símbolo de poder e credibilidade global desde o fim de Bretton Woods em 1971, enfrentava o maior teste de sua história contemporânea. O risco real de perder seu reinado como moeda de reserva mundial. bimcneablaus.com.br, pause 10, news.harvard.edu, Pause 10, Brasil do 47.com, Launce 10, elpais.com. A queda que começou em 2025. No início de 2025, o índice dólar, DXY, enfrentava sua maior queda num primeiro trimestre já registrado, recuando cerca de 8,8%, celdinheiro.com. Lares 3, marketwatch.com. Leos 3, isto é dinheiro.com.br, Palos 3. Analistas atribuíram essa fraqueza a uma combinação de déficits fiscais em expansão, tarifas protecionistas e esquemas de vingança tarifária, promovidos pela administração. Trump, pt.wikipedia.org, plause11forbes.com.br, plause11 Brasil, zenchonc47.com, plause11. O que antes era a moeda segura do mundo, agora enfrentava sinais de erosão. Investidores estrangeiros vendiam títulos e buscavam refúgios como ouro e dívida de curto prazo, enquanto o reitério do dólar, transações globais com base na moeda americana, enfraquecia. A desconfiança internacional. José Luiz Escrivá, presidente do Banco de Espanha, destacou que havia uma menor confiança no dólar e em ativos dos Icurusmaira, 5dias.elpais.com, Bares e 15 elpais.com, Pais e 15 bmcneios.com.br, Pais e 15. Por sua vez, o Banco Mundial publicou relatório afirmando que, em 2025, a hegemonia do dólar seria superada por um sistema tripolar envolvendo euro e yuan exame.com. Em outro artigo, um ex-banqueiro da Morgan Stanley advertiu sobre uma queda de até 15-20% do dólar nos próximos 5 a 10 anos, com impacto direto em recessão. BusinessInsider.com. A grande reconfiguração global. Na arena geopolítica, emergentes como China, Rússia e membros do BRICS promoviam ativamente sistemas alternativos. A China aperfeiçoava o CIPS, uma rede de pagamentos rival ao SWIFT, blogs, TOLSE, PUTAC, UK, LOS1, S.Wikipedia.org, Mouse1, pt.wikipedia.org, Mouse1, arxiv.org, Mouse1, BRICS. Discutia potencial moeda comum e acordos comerciais em moedas locais. Brasil, 1047.com. Blas 4, bmcnews.com.br, Blas 4, brmontinvesting.com, Blas 4, Venezuela cogitou negociar petróleo em euros e rublos, pt.wikipedia.org, Blas 9, pt.wikipedia.org, Blas 9, exame.com, Blas 9. Concomitantemente, pensadores exploravam a retomada gradual das SDR, direitos especiais de saque, como nova moeda de reserva global, ft.com, Plantse 1, elpais.com, Plantse 1. Os perigos de um colapso repentino. O economista Kenneth Rogoff, em entrevista ao Washington Post, soou um alerta ao definir a atual situação como uma tempestade perfeita. Déficits, inflação, guerras tarifárias e erosão da confiança no dólar poderiam gerar uma crise sistêmica antes do fim do mandato atual. WashingtonPost.com. Um futuro multipolar. Especialistas afirmam que não há um substituto imediato. O euro enfrenta obstáculos institucionais e financeiros, apesar de sua alta recente, 10%, frente ao dólar 5dias.elpais.com. O yuan, limitado por controles de capital e falta de transparência, só avança se integridade institucional acompanhar. Emergentes como Brasil, Rússia e Índia debatem fortemente a desdolarização, mas convivem com barreiras de integração. br.investing.com. Blas 2, sociedademilitar.com.br, Blas 2, pt.wikipedia.org, Blas 2. Catalisadores digitais como stablecoins, CBDCs e até soluções inéditas, como o Quantum Reserve Token, despontam como parte de um sistema monetário futuro. Archive.org. Cenários possíveis. Cenário, descrição gradual. Dólar mantém liderança, mas perde espaço ao longo de décadas, substituído por arquitetura monetária híbrida, colapso rápido, estouro da bolha fiscal e fuga de capitais provocam queda abrupta da moeda, ressurgimento estratégico, reforma fiscal difícil nos Yanastianua, restaura credibilidade pública e afasta rivais.
O crepúsculo que se estende. Este prólogo marca o início de uma narrativa dramática. O dólar, símbolo da ordem econômica e política americana, passa de pilar da globalização a pivô de um enredo que envolve insurreições monetárias, novas tecnologias e uma reviravolta no equilíbrio de poder mundial. Este texto propõe uma leitura em camadas do vivido, recuo de confiança, estratégias nacionais de autossuficiência, tecnologias alternativas e o premente desafio de um mundo em transição monetária. O fim da hegemonia do dólar, longe de ser um evento súbito, se desenha como processo convergente, dramático e repleto de implicações para todos, de investidores a cidadãos. Capítulo 1. A renascença dos SDR, um novo alicerce global. Enquanto a confiança no dólar vacilava, ganhava força uma proposta há muito discutida nos corredores do Fundo Monetário Internacional, FMI. Transformar os direitos especiais de saque, SDR, em protagonista da ordem monetária internacional. Criados em 1969 pelo FMI, os SDRs são direitos lineares sobre uma cesta de moedas, dólar, euro, libra, iene e yuan. Revisitada a cada 5 anos, 5 dias, elpais.com, Plase 14 pt wikipedia.org, Plase 14 rfi.tfr, Plase 14. Mas até 2025, permaneciam uma unidade contábil pouco usada, com pouca funcionalidade prática para comércio e finanças. Por que os SDRs ressurgem? Diversificação de reservas. Com o dólar representando apenas 58% das reservas globais, o uso dos SDRs, lastreados em várias moedas, ajuda a reduzir a concentração de risco. Neutralidade política. Diferente do dólar, os SDRs não estão sujeitos a unilateralismos, embargos ou sanções. Isso os torna um corredor ideal para economias vulneráveis. A interferência externa, noticiabrasil.net/br. Plazentos11, brasildefato.com.br. Plazentos11, reddit.com. Plazentos11. Infraestrutura existente. O FMI já administra esse mecanismo. Ampliar sua aplicabilidade, como permitir conversão em tempo real e emissão para fins comerciais, torna sua adesão atrativa à medida que cresce o desconforto ao dólar. Desafios e possibilidades. É necessário reformar o estatuto do FMI, abrindo espaço à emancipação dos SDRs como moeda operável, não apenas representativa. Países desenvolvidos temem abrir mão de poder de influência através do dólar. Mas com crises fiscais e tensão geopolítica, os SDRs oferecem um escape estratégico. Se implementado, o FMI poderia emitir SDRs graduais, que bancariam projetos globais, saneamento, transição energética, criando demanda e uso real. Imagine um futuro onde uma cesta monetária, menos dependente do dólar e mais alinhada à diversidade global, serve como base de liquidez global. Esse seria o palco para uma era multipolar. Capítulo 2. Stablecoins, CBDCs e moedas híbridas. A revolução digital. Ao mesmo tempo, a tecnologia financeira avançava rapidamente, acelerando a erosão do monopólio do dólar via pagamentos digitais e formas alternativas de liquidez. Stablecoins, em dólar, reforçam seu reinado, ou fragilizam. As stablecoins atreladas ao dólar, como USDT e USDC, passaram a representar 97% do mercado global dessas moedas digitais, br.cointelegraph.com. Excelentes para transações digitais, elas oferecem liquidez instantânea. Mas ao manterem lastro no dólar ou títulos, simplesmente reforçam e não minam seu domínio. Contudo, o Tesouro dos Yakumois Sinura já sinalizou que essas devem dar lugar a moedas digitais emitidas pelo Estado, os CBDCs, para evitar riscos sistêmicos, como uma corrida repentina ao resgate de USDT, que poderia derrubar o mercado de títulos do Tesouro reddit.com, Plazentos11, portal do bitcoin.uob.com.br, Plazentos11, noticiaspool.com.br, Plazentos11, B, CBDCs, a resposta soberana. Com mais de 130 países explorando CBDCs, incluindo Europa, China e Reino Unido, br.cointelegraph.com.
Plágio 2, Reuters.com, Plágio 2, Reuters.com, Plágio 2, a corrida digital tomou outro rumo. A Europa caminha com cautela, mas teme depender demais de tecnologias não europeias. Lança o euro digital para preservar a autonomia financeira, br.cointelegraph.com. China avança com o e-yuan, já amplamente testado em compras e pagamentos via smartphones. Os yuans sob Trump proibiram o desenvolvimento do dólar digital, optando por stablecoins, decisão que abriu espaço para outros definirem padrões globais. Notícias: tuol.com.br, Bly7, Reuters.com, Bly7, portal do Bitcoin.uol.com.br, Bly7, modelos híbridos e tokenização de reservas. Academia propõe sistemas híbridos, stablecoins privados garantidos por reservas, Plus, CBDCs emitidos por bancos centrais, um ecossistema resiliente, portal do Bitcoin, uol.com.br. Este modelo mistura inovação e supervisão, mantendo confiança e liquidez. Outros estudos exploram até moedinhas ancoradas em capacidade quântica, como o Quantum Reserve Token, como reserva mínima de valor que vá além do dólar archive.org. Ainda distante, mas mostra que o futuro monetário está em evolução. Em resumo, a tecnologia permite uma multiplicidade de instrumentos digitais que fragilizam a hegemonia do dólar, seja via concorrência digital ou sistemas alternativos governados. Capítulo 3. Impactos no Brasil, euro e yuan. A globalização regional. O Brasil e a desdolarização. Por onde começar? Sob a presidência brasileira dos BRICS em 2025, o país não defende uma moeda comum, mas prioriza pagamentos entre nações em moedas locais, facilitado pelo Pix e plataformas locais, economia, uol.com.br. O SPP-SML, Sistema de Pagamentos com Moedas Locais, entre Brasil, Argentina e Uruguai existe, mas ainda em escala modesta. 1 bilhão em 2024, economia uol.com.br. A presidente do NBD, Dilma Rousseff, também planeja que os 30% dos empréstimos sejam empenhados em moedas locais. Esforço para reduzir vulnerabilidades ao dólar, reddit.com. Benefícios: redução dos custos de câmbio, menor vulnerabilidade a sanções e decisões externas, oportunidade de reindustrialização ao reduzir incertezas. Desafios: infraestrutura ainda frágil, liquidez limitada. Estados com reservas dolarizadas hesitam em acelerar a mudança. A implementação técnica ainda é lenta. Europeu. X-Yuan. Duelo monetário, a leste. O euro digital nasce de uma urgência política: diminuir a dependência de provedores não europeus e de stablecoins em dólar pt.wikipedia.org. Plus1, internacional da Amazônia.com. Plus1, noticiabrasil.net.br. Mas avança com cautela, ponderando privacidade e aceitação. O yuan fortalece-se por meio dos CIPs, mas enfrenta limites. Controle de capital e falta de confiança institucional ainda retardam sua internacionalização, pt.wikipedia.org. Mesmo assim, vive um momento histórico. Seu uso em comércio bilateral, China-Rússia, China-Itália, etc., cresceu, representando recentemente quase metade transacionado entre alguns desses países. pt. wikipedia.org. Plazentos12. brasildefato.com.br. Plazentos12. pt. wikipedia.org. Plazentos12. Tornou-se a quinta moeda mais usada em reservas e pagamentos globais. rfi.fr. Base 2. brasildefato.com.br. Mais 2. Economia, uol.com.br. Mais 2. O quadro atual aponta para um jogo tripolar: euro cauteloso, yuan expansivo, dólar em refluxo e SDR-CBDCs abrindo caminho. Conclusão da continuação. Um novo amanhecer monetário. Neste instante, o que parecia improvável, o fim da hegemonia absoluta do dólar, ganha contornos plausíveis. SDRs se preparam para ascender. Uma cesta de moedas sem viés nacional que pode virar pilar do sistema global. Moedas digitais, CBDC plus stablecoins, oferecem alternativas tecnológicas sérias, promovendo inclusão, eficiência e soberania monetária. Economias emergentes, especialmente o Brasil, dão passos silenciosos,
mas firmes em direção à desdolarização, usando infraestrutura digital e regionalismo. A Europa e a China lutam para manter espaço e relevância, consolidando plataformas que ameaçam o domínio dólar-euro. Esse cenário multipolar, híbrido, digital e fragmentado exige novos sistemas de governança, cooperação e soberania, onde o dólar deixa de ser protagonista absoluto. O ponto final? Ainda está sendo escrito. Mas, como todo prólogo dramático, marca apenas o início de um enredo repleto de reviravoltas.